Bem, irmãos, vamos abrir a palavra no Salmo 15. Salmo 15. Vamos ouvir a leitura do Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Que Deus revele a palavra dele no salmo que foi lido agora. Que Deus revele a palavra aos nossos corações, porque, principalmente para mim, porque eu preciso muito da palavra de Deus, irmãos, eu preciso muito. E que Deus, então, fale aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Salmo de Davi. O rei Davi fala neste salmo da pessoa que a presença de Deus está nela e por isso, por causa da presença de Deus que está nela, ela anda na presença de Deus. O enfoque recai na presença de Deus, na presença real de Deus no nosso interior. Aí, o Salmo fala do caráter da pessoa que habita na presença de Deus e que é habitada pela presença de Deus, pela presença divina. Presença de Deus. Irmãos, a sociedade é muito preocupada com a reputação das pessoas, com o comportamento, com aquilo que você pode olhar e observar na pessoa. Então a sociedade ela é muito preocupada com a reputação dos homens, mas Deus só considera o caráter, e caráter é aquilo que nós somos. Existem o mau caráter, o mau caráter do velho homem, mas a palavra de Deus diz que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Então, irmãos, se o nosso homem velho, como diz a palavra, foi crucificado com Cristo, então esse mau caráter também morreu, também acabou ali na cruz em Cristo. A nova criatura, ela tem um novo caráter, o caráter de Cristo mesmo nela. Agora, o velho homem, o mau caráter, ele é dissimulado, ele dissimula. Muitas vezes, irmãos, o velho homem,
com a roupa da reputação que a sociedade gosta tanto. E esse velho homem dissimulado, mau caráter, mas dissimulado, com um comportamento, com uma reputação, se assemelha bastante com uma banca de tomates maduros e bem arrumado ali na banca. Por cima você olha, está bonito, então isso é reputação. Mas lá embaixo, os últimos, que está por baixo, amassado, machucado, muitas vezes podre, é o caráter, porque o caráter é aquilo que nós somos, aquilo que está oculto dentro da pessoa. O caráter da nova criatura, irmãos, é a manifestação legítima da vida de Cristo nela. A vida de Cristo é todo o conteúdo da nova criatura, do viver da nova criatura. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus coloca, ele diz algo importante ali. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui o Senhor está dizendo que Ele olha para o coração. O homem olha aquilo que está diante dos seus olhos, ele só pode ver isto, mas Deus, Ele vê o coração. E não é que o homem só pode ver o que está diante dos seus olhos, é que ele só pode ver o que está diante dos seus olhos, e ele gosta de ver só o que está diante dos seus olhos, é o foco dele. Mas Deus, Ele olha para o coração. Deus não se impressiona com a aparência, com o porte. Ele quer saber do coração, porque é ali que está o caráter da pessoa. Para conhecer uma pessoa, temos que olhar além das etiquetas e rótulos. Irmãos, toda a realidade do Evangelho consiste na vida de Cristo se manifestando no nosso interior. Colossenses capítulo 1, versículo 27, ali está mostrando o conteúdo do cristão, o que é que está no cristão verdadeiro, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Cristo está entesourado em nós, irmãos. Ele está oculto em nós, Ele está guardado em nós, entesourado em nós, mas Ele não fica escondido, Ele não fica oculto, Ele vem para a manifestação, Ele vem para a revelação, porque a palavra do Senhor diz que a vida de Cristo se manifesta em nossa carne mortal. A vida de Cristo que foi colocada em nosso espírito, na nossa alma, ela se manifesta também no nosso corpo, através do nosso corpo. E a palavra do Senhor diz que lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, lá diz assim:
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A vida de Cristo se manifesta. Cristo manifesta a sua vida em nós. Então, irmãos, ver além das etiquetas e rótulos significa ver o conteúdo e também a procedência desse conteúdo. A proposta do Salmo 15 é exatamente esta, né? Olhar além das etiquetas e rótulos, olhar para o conteúdo e para a procedência, para a origem desse conteúdo. Vamos então olhar para o Salmo 15, versículo 1. São 5 versículos apenas, e vamos começar aí no versículo 1. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Eu vou ler aqui também: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta que o rei Davi levanta aqui, e para o próprio Senhor. Ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aparecem aqui, irmãos, 2 palavras interessantes: habitar e morar, né? Tem a ideia de uma coisa internalizada, né? Tabernáculo, que aparece aí no texto, dá a ideia para nós do santo dos santos, né? O lugar onde Deus se manifestava temporariamente no Velho Testamento. Tabernáculo é onde estava a presença de Deus, irmãos. É onde Deus se manifesta, é o lugar da comunhão, é o lugar onde Deus assiste, manifesta e fala. É o lugar de Deus. O tabernáculo era uma figura da habitação de Deus. Este lugar, agora, depois que Cristo veio, foi à cruz por nós, morreu, nos fez morrer, ressuscitou, nos ressuscitou com Ele, Ele mesmo tornou-se a minha vida, Ele vive em mim. A partir daí, irmãos, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o lugar onde Deus se revela, fala e manifesta, é dentro de nós. A tenda de Deus é dentro de nós. O lugar onde Deus habita, irmãos, mora, assiste, manifesta e vive, agora é dentro da gente. Por isso que Paulo, ele fez a seguinte afirmação: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver, vive em mim. A ideia aqui é uma ideia permanente, é uma ideia de morada. Jesus mora em nós, Ele vive em nós. Este salmo fala de Cristo em nós, irmãos. Fala do reino de Deus, né? O reino de Deus que nós só podemos entrar nele pelo novo nascimento. Fala do regenerado em Cristo, né? Da pessoa que Deus salvou, regenerou para ser a habitação do próprio Deus. Trata-se da presença real e permanente de Cristo no nosso interior. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Eu estou no reino
de Deus e o reino de Deus está em mim. Você vê, existe um entreveiro entre mim e Cristo, entre mim e o reino de Deus. Eu estou nele, ele está em mim. Eu estou nele na cruz, morri com ele, ele está em mim na ressurreição, ele é a minha vida, e eu estou no reino e o reino está em mim, né? Então, parece que Davi, irmãos, a impressão que eu tenho, parece que Davi estava olhando para o povo de Israel no seu tempo, um povo distanciado de Deus, embora fosse muito religioso, né? Você não precisa estar no mundo vivendo o pecado na exuberância máxima para você estar distanciado de Deus. Para você estar distanciado de Deus, basta você ter o pecado no seu coração, já está longe dele. Mateus 15, versículo 8 e 9, Jesus ainda falou sobre isto. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você vê o paradoxo aqui no texto? Este povo se aproxima de mim, chega perto, com a sua boca, canta bastante, ora bastante, e me honra com os seus lábios, mas, aqui está o paradoxo, mas o seu coração está longe de mim. Você vê um povo que se aproxima, no entanto está longe de Deus, senta no banco, canta, ora, pensa que está próximo de Deus, mas o texto diz que o coração está longe de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Por que que o coração está longe de Deus? Porque é coração perverso, é coração pecaminoso, é coração impuro, é coração morada do pecado. Então tem que estar longe de Deus, muito longe. Então parece que Davi, olhando, observando o povo falando de Deus, honrando Deus com os lábios, mas tão pecaminoso, irmãos, tanto pecado, falsidade que Davi estava observando, que surge no coração do rei Davi essa pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Eu creio, irmãos, que conosco não é diferente. Não é diferente. Quando olhamos para os chamados cristãos, e mais especificamente para os evangélicos, e vemos, pelo menos é o que eu vejo, e vemos tanta falta de santidade, tanta hipocrisia, irmãos, tanto pecado, igreja virando empresa, pregação virando negócio, tanta enganação, que surge no nosso coração a mesma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Mas Deus não deixou sem resposta.
ele respondeu ao rei Davi e também a nós. E o que Deus respondeu? Versículo 2: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. No versículo 2 que foi lido, eu vou usar a versão que anotei aqui. A versão que o irmão leu é muito boa, é uma tradução que eu gosto bastante. Mas neste versículo eu vou usar esta aqui: o que vive com integridade, lá diz o que anda, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Lembre-se que o Senhor está respondendo ao rei Davi a pergunta que ele levantou: quem habitará no teu tabernáculo e no teu santo monte? Então ele está respondendo: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Irmãos, o que vive com integridade diante de Deus, preste atenção no que vou dizer agora, não é ser íntegro para viver, mas viver com integridade, diz o texto. O viver vem antes, viu? A palavra viver aí vem antes da integridade. No Evangelho, viver pressupõe morte. A morte é a base do viver do Evangelho, irmãos. Primeiro nós morremos com Cristo, depois Cristo vem viver em nós a sua vida de integridade, A vida de Cristo é íntegra, irmãos. A única vida íntegra é a vida de Cristo. A vida de Cristo é íntegra em todos os aspectos. A vida de Cristo, irmãos, a vida de Cristo não é dividida, não é rachada, não é esquizofrênica. A vida de Cristo é inteira, é honesta, é incorruptível, impoluta. A vida de Cristo. Pense no seguinte: o indivíduo não está sendo visto por ninguém, e também não há nenhuma possibilidade de ser apanhado. Ninguém vai descobrir nada, e esse indivíduo tem a chance de fazer coisa pecaminosa e feia, mas ele opta por não pecar. Ele opta por não pecar, mesmo quando não está sendo visto, e não tem chance nenhuma de ser descoberto. Viu? Isso se chama integridade. Integridade é uma vida separada do pecado em qualquer circunstância. Viu? Em qualquer que seja a circunstância. A vida de Cristo, irmãos, é este poder íntegro dentro da gente. O sentido da integridade é Cristo, viu? Integridade é Cristo. Justiça própria é humana. Integridade é divina. Só Jesus pode me tornar íntegro com a vida dele,
Então, irmãos, integridade é Cristo. É Cristo. Cristo é este poder íntegro dentro da gente. Então, se integridade é Cristo, por isso que a proposta do Evangelho é substituir você por Cristo. Entendeu? A proposta do Evangelho é substituir você por Cristo. Por isso que Jesus nos crucificou. Já estou crucificado e vivo não mais eu. Aqui é a substituição, né? Mas Cristo vive em mim. Então a proposta do Evangelho, irmãos, é nos substituir por Cristo. Eu fui substituído dentro de mim. Jesus, ele nos substituiu na cruz. Eu creio que Jesus me substituiu na cruz, do ponto de vista físico. Ele foi lá por mim, foi lá por amor, mas ele me substituiu na cruz para poder me inserir nele, para poder me colocar nele, para me levar a morrer com ele aquela morte. Então Jesus não morreu sozinho. Por isso que eu sempre digo aqui, Jesus não morreu no meu lugar. Eu não entendo que substituição seja morrer no meu lugar, porque ele foi lá fisicamente e só ele poderia ir, porque ele não tinha pecado nenhum. Quando Jesus estava na cruz, ele nos atraiu, ele fez você entrar nele. Ele me fez entrar nele, ele fez a humanidade inteira entrar nele, e lá morremos. Ele nos levou a morrer naquela cruz com ele. Então, a proposta do Evangelho é a seguinte: não mais eu, mas Cristo em mim. O pecador, pela religião, pode ter justiça própria à vontade. Essa justiça própria é a imitação da integridade de Cristo. Você sabia? A justiça própria é humana e a integridade é divina. A palavra de Deus, irmãos, nunca diz que devemos ter as qualidades de Cristo. Ela diz que você precisa ter Cristo mesmo em você, porque Ele em você vai manifestar as qualidades dele, as virtudes dele, a integridade dele. Ela diz que você precisa de ter Cristo mesmo em você. Não se trata de imitar Cristo, mas de Cristo viver em nós somente. Alguém pode dizer: mas nós não somos semelhantes à imagem de Deus, e Cristo não é a imagem de Deus, e Ele não veio restaurar a imagem de Deus, e nós não somos semelhantes à imagem de Cristo. Sim, meu irmão, sim. Só que eu quero dizer para você o seguinte: ser semelhante a Cristo não é a mesma coisa que imitação. Viu? Não é a mesma coisa que imitação. Semelhança é Ele em nós, nos conformando nele. É Jesus vivendo os passos dele em você. É Jesus andando os passos dele em você. Em você. O texto ainda falou que pratica a justiça. A prática da justiça
é a prática da vida de Cristo. Eu entendo que praticar a justiça é praticar a vida de Cristo, irmãos. A vida de Cristo é Cristo manifestando a sua retidão em nós e através de nós. E também falou que o texto também falou que aquele que vive em integridade, pratica a justiça e que fala a verdade, né? Fala a verdade de coração. O texto disse assim, ó, deixa eu ler aqui: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Não é só falar a verdade, é falar a verdade de coração. Mas o que é falar a verdade de coração? Sabe o que é? É você ter prazer na verdade, você ter sinceridade, viu? É você ter a verdade em você. Porque se você não tem a verdade em você, você não pode falar a verdade de coração. É você ter alegria na verdade. A verdade está em nós e dentro. Salmo 51, versículo 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Onde é que Deus ama a verdade, irmão? Deus ama a verdade no íntimo. Qual íntimo? No seu. A verdade tem que estar dentro de você. Não basta só falar. A verdade tem que estar lá dentro. O que é a verdade? Você acha que a verdade é um conceito? É uma definição? O que você acha que é a verdade? A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade, disse Jesus. E é a verdade que liberta. É a verdade do Evangelho. Quando a verdade do Evangelho está em mim, então eu falo o Evangelho de coração. E vou dizer mais uma coisa para você: o maior gesto de amor, o maior gesto de amor, o maior ato de amor é quando você fala a verdade para as pessoas, a verdade do Evangelho. Quando você encontra alguém e diz assim para ela: olha, eu quero dar um recadinho para você. O recado é esse: Jesus te amou tanto, veio a este mundo, Deus veio, Cristo veio e foi para a cruz. Naquela cruz, porque nos amou, por causa do seu amor, e pelo seu amor Ele nos atraiu e nos identificou, nos fez morrer com Ele, ressuscitou para nos dar a vida dele e também a garantia de salvação eterna. Você praticou o maior ato de amor que existe, porque você pode ajudar uma pessoa, você pode dar dinheiro para ela, você pode ajudar. Se não pregar o Evangelho, que é bem rápido pregar o Evangelho, se você não pregar o Evangelho, você não ama coisa nenhuma. A maior prova de amor é quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa. Se ela vai aceitar ou não, não me compete, não é da minha competência, viu? O que é da minha competência e não é nem da minha competência, porque a competência dele é que ele me disse para pregar o Evangelho, e eu vou lá e prego o Evangelho para a pessoa. A verdade em Cristo, irmãos, a verdade em Cristo. E o Salmo 15, você pode ler agora de uma vez só, do versículo 3 ao 5.
aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Vou resumir o que o salmista disse aí. Acho que o salmista está dizendo para o povo: viva sem pecado, porque não é para mentir, não é para falar mal do outro, não é para dar falso testemunho, não é para ser ganancioso, sacana e safado. Então, o que o salmista está dizendo, irmãos? Acho que o salmista está dizendo o seguinte: viva sem pecado, viva de maneira santa e agradável a Deus. Agora, viver sem pecado, viver de maneira santa e agradável a Deus, é Cristo, irmãos, é Cristo em nós e nada mais. O tipo de vida que temos dentro de nós vai determinar a nossa prática. Você tem reprovado o pecado ou você tem aceitado o pecado? Você tem honrado os que temem ao Senhor ou você tem criticado? O Evangelho não é oba-oba, não. A vida cristã autêntica é Cristo vivendo em nós. O padrão exigido no Salmo 15 é impossível de ser alcançado. Só Cristo, irmãos, pode alcançar esse padrão. Por isso, Cristo nos fez morrer nele na cruz, para sermos esvaziados totalmente da nossa vida ímpia, da nossa velha vida, a fim de nos dar na sua ressurreição a vida, E mais do que isto, Ele próprio vem viver em nós a sua vida de integridade total. Amém, irmãos?